Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos estudar transformações químicas. Antes de entender o que são transformações químicas, vamos ver as físicas, né? Transformações físicas são aquelas que ocorrem sem que se formem novas substâncias, né? Isto é, as substâncias continuam sendo as mesmas, poderão apenas estar mais divididas ou, por exemplo, mudarem de estado físico. Um exemplo de uma transformação física é eu pegar uma folha de papel e rasgar, ou quebrar um vidro, né? Então eu estou pegando uma parte maior e transformando em partes menores. Ou, por exemplo, mudar a fase da água. Vamos dizer assim, uma pedra de gelo que está ali água no estado sólido, derreti o gelo, transformei essa água em líquida. Então, a substância que está ali é a água, né? H2O. Ela permanece sendo a mesma substância, apenas mudou o seu estado de agregação, passou de sólido para líquido. Tá bom? Então, transformações físicas, você vai olhar, o material é o mesmo, o material permanece o mesmo, então não, a transformação que eu ali foi apenas física. Transformações químicas, elas são ações que resultam na formação de novas substâncias, né? Então, além da mudança de estado, você vai observar a variação de cheiro, de cor, de densidade e temperatura que podem ser evidenciadas, né? E nessas transformações químicas pode haver até explosão e liberação de gases. Então, você vai observar o fenômeno, o que é que está acontecendo. Se vê que houve a formação de novas substâncias, é porque houve uma transformação química, né? Então, você vai olhar as evidências. Você vai olhar o que está acontecendo e vai dizer, eita, houve uma formação de uma nova substância. Então, considere, por exemplo, a queima do álcool. Então, aqui tem uma figurinha, uma imagem com álcool e a chama aqui queimando álcool, né? O que ocorre nessa queima? Os reagentes, né, o reagente álcool, né, ele vai entrar em contato com o oxigênio do ar, certo? Então vai haver uma reação química entre o álcool e o oxigênio do ar e vai haver a formação de gás carbônico e água, né? E veja, a queima do álcool é um processo de combustão. E para haver essa combustão, para haver a queima, para haver fogo, é necessário que haja oxigênio, né? Então, o combustível, que é o álcool, ele vai reagir com o oxigênio, vai acontecer essa reação de combustão, a reação química, e vai haver a formação de gás carbônico, CO2, e de água. Então, essa aí é claramente uma transformação química, né? O álcool está desaparecendo e está surgindo gás carbônico e água, tá bom? Aqui a gente tem a fórmula, né? A reação química C2H6O entre parênteses AC, né? Que quer dizer aquoso, né? Essa substância encontra-se no estado aquoso, mais 3CO2, 3 moléculas de gás oxigênio, e esse G entre parênteses significa que ele está no estado gasoso. Essa setinha da esquerda para a direita está indicando o sentido da reação química, isto é, o que está à esquerda da seta são os reagentes e o que está à direita da seta são os produtos. Então, observamos como produtos duas moléculas de gás carbônico, de CO2, que está no estado gasoso, e 3 moléculas de H2O, de água no estado líquido, né? É possível confirmar a origem de novas substâncias comparando-se às características apresentadas por produtos e reagentes. Então, aqui, a gente vai observar visualmente, a gente já consegue enxergar, por exemplo, o ferro. Aqui a gente tem um prego de ferro e esse ferro sofreu o processo de corrosão, popularmente chamado de ferrugem. Então a gente observa o aparecimento dessa coloração avermelhada, desse pozinho avermelhado sobre o ferro, né? Então isso aí, nessa mudança de cor, está dizendo que houve uma reação química. A prata, né? Uma colher de prata,
escureceu, tá tendo uma reação química ali. A fruta, o apodrecimento de fruta, apodrecimento de comidas em geral, qualquer comida, qualquer alimento, tá apodrecendo, então tá tendo o quê? Uma transformação química, certo? Porque os agentes microbiólogos. Eita, agora eu me confundi o nome. Já vai eu entrar um pouquinho na biologia. Agentes, né, como fungos, bactérias, eles são responsáveis o apodrecimento, né, a transformação dessa matéria orgânica, né? Se tiver algum biólogo aí, pode me ajudar nesse sentido. E a fotossíntese, né? A fotossíntese, o que acontece? A planta, né, vai receber a luz solar, vai absorver gás carbônico do meio ambiente e vai liberar oxigênio. Tá tendo uma reação química aí na folhinha da planta e tá tendo também uma transformação química. As figurinhas aqui embaixo mostram como detectar a transformação química. Então você vai observar os sinais dessa transformação. Pode ser a liberação de um gás, né? Pode ser a formação da chama, a mudança de temperatura, mudança de cor, formação do sólido, liberação de cheiro, certo? Então a gente tem muitas evidências que podem nos dizer que aquele processo é uma transformação química. Alguns materiais possuem propriedades determinadas, como por exemplo pode ser ácido, básico, neutros. E para identificar essas propriedades, né, os químicos utilizam os indicadores. E esses indicadores podem ser, por exemplo, soluções ou papel que muda de cor, né? Então vai colocar o papelzinho ali no produto e vai dizer se o produto é ácido, básico, né? Os materiais do grupo ácido possuem características em comum, como sabor azedo. Com um exemplo, o limão, né? Tá o limão na boca, você vai sentir o sabor azedo, então aquele limão é ácido. Né? Materiais do grupo básico, também chamados de alcalino, possuem um sabor adstringente. O cáustico, né? É como você pega uma banana verde ainda, bota na boca, aquele sabor travoso, né? Significa que aquele produto ali ele tá básico, tá alcalino, né? E as substâncias neutras, né? Um exemplo é a água, né? A água tem o potencial hidrogênio iônico, o pH igual a 7, né? A substância, assim, aproximadamente 7, né? Então dizemos que a água ela nem é básica nem é ácida, é neutra. Só que você não vai sair provando os materiais, né? A gente tem muitos materiais que são tóxicos, não dá pra você colocar na boca e dizer se o sabor tá ácido, como é que tá o sabor e dizer, não, isso aqui é ácido, isso aqui é básico, né? Então, se você vai olhar a substância, você vai utilizar indicadores para dizer se é ácido ou básico. Lista de exercícios. O que é que temos aqui? Temos a seguir uma série de fenômenos. Então, você tem aqui, fenômeno 1, amassar papel, 2, quebrar um copo de vidro, ferver água, vai até 20. Eu coloquei aqui 20 fenômenos. E eu quero que vocês digam se cada fenômeno desse é físico ou químico, uma transformação física ou uma transformação química. Tá bom? Então, vocês vão reler o material e escrever.